A paz, queridos. Hoje é o nosso 9º devocional do discípulo e hoje a nossa meditação vai se encontrar no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, que diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Paulo vai dizer: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Esse verso fala muito sobre tudo que nós temos estudado, sobre o que nós temos buscado, o nosso tema principal de agosto, que é a nossa constância na fé. E o capítulo 15 inteiro de 1 Coríntios, Paulo vai dedicar a falar sobre a ressurreição dos santos, sobre o nosso porvir, sobre a volta de Cristo, sobre como os cristãos irão vencer a morte através do sacrifício de Jesus. E ele fala muito sobre a nossa dualidade, sobre nós sermos pessoas, pessoas naturais, pessoas em corpos, carnais, e como nós seremos revestidos de um corpo espiritual na nossa próxima eternidade com Cristo, E é muito interessante, se vocês tiverem a possibilidade, leia o capítulo 15 inteiro, é uma leitura muito boa. E no verso 53, Paulo vai dizer assim: pois convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças, porém, a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí chegamos ao 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. É muito interessante porque Paulo o capítulo inteiro vai discorrer sobre o nosso conflito, nossa luta contra o pecado, sobre como nós seremos revestidos dessa incorruptibilidade, dessa imortalidade. Aqueles que morreram antes serão ressuscitados já em um corpo glorificado, aqueles que estão nessa vida, estiverem vivos no dia do Senhor, no dia em que Ele voltar, eles serão transformados em um corpo incorruptível e imortal. E no último verso, Paulo vai falar: sede firmes e constantes e abundantes na sua obra. Ou seja, todas essas coisas, esse alento que ele está dando sobre o porvir, sobre a nossa ressurreição em Cristo para aqueles que já estiverem dormindo, ou a nossa transformação para aqueles que estiverem vivos no dia do Senhor, todo esse momento, toda essa atitude, todo esse, Paulo vai dizer em outros momentos, esse troféu, a nossa coroa, a nossa medalha, por termos vencido todo esse bom combate, guardado a nossa fé, encerrado a nossa carreira. Todas essas coisas nessa vida, elas são muito fortes porque é necessário manter uma firmeza, uma constância e uma abundância. Essas 3 palavras, elas vão ter uma completude muito grande e elas se firmam em estar fazendo a obra de Deus, o propósito de Deus de ter nos chamado, de ter nos escolhido, de ter nos levantado, de ter nos dotado de dons para estarmos cumprindo a sua obra, o seu ID, tudo aquilo que Ele quer e queria que nós fizéssemos e alcançássemos nessa terra. A boa obra, a abundante obra de Deus. Que verdadeiramente nós possamos, aqui nós podemos olhar muitas coisas, mas que verdadeiramente nós possamos estar tendo em mente que nessa vida nós teremos lutas, nós teremos dificuldades,
E eu creio que uma das maiores dificuldades, muitas vezes, nós falamos as dificuldades externas, dificuldade de tratar com pessoas, dificuldades financeiras, na saúde, mas aqui Paulo vai fazer uma ênfase muito grande que é o nosso conflito conosco. O conflito do homem com ele mesmo, da mulher com ela mesma, do ser humano, o conflito do ser humano, ele é um conflito muito grande porque é a nossa natureza humana lutando contra a nossa natureza espiritual. Nós fomos feitos seres incorruptíveis, mas a partir do momento em que o casal original peca, fomos feitos, ali houve a corrupção entrou dentro do ser humano. E essa corrupção corrompeu a toda a raça humana, Por isso que hoje nós vivemos em uma constante guerra conosco mesmo. Eu costumo dizer que a nossa maior luta nem é contra Satanás. Satanás, ele é aquele que nos induz, ele nos apresenta um menu de opções, como um garçom. E nós, ali, diante de todas aquelas opções, diante de prazeres, diante de momentos de raiva, ira, descontentamento, desânimo, ansiedade, frustração, impaciência, tristeza, amargura, sofrimento, rejeição e todas as coisas que nós podemos sentir, nós acabamos aceitando a oferta do inimigo. Mas, no fim das contas, quem fez a escolha fomos nós. Nós escolhemos ceder à tentação do inimigo. Ele tenta, ele será eternamente o tentador, o acusador, o mentiroso, ele será sempre o nosso adversário, mas o nosso verdadeiro inimigo somos nós, é quem nós olhamos no espelho. E é muito importante porque a palavra vai falar, tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que foi agradável, tudo aquilo que for decente, tudo aquilo que tiver alguma verdade, eu falei assim, nisso pensai. E é interessante nós pensarmos, na nossa mente, porque geralmente, quantas vezes, às vezes durante o dia, nós nos pegamos com pensamentos vindo em nossas mentes e a gente para e fala assim, meu Deus, de onde veio esse pensamento? E às vezes por falta de vigilância ou por não ter uma constância na meditação da palavra, nós acabamos pegando aquele pensamento e deixando que aquilo desça para o nosso coração. E descendo para o nosso coração ele é uma fábrica de imaginação, de criatividade. Porque nós vamos começar a colocar sentimentos, que já são as coisas que estão dentro de nós, e isso vai começar a criar coisas na nossa mente. Nossa, será que isso aconteceu? Será que pode acontecer aquilo? Meu Deus, e se isso nunca acontecer? E se tal coisa acontecer? E se eu não conseguir fazer isso? E se fulano realmente falou aquilo de mim? Nossa, eu vi alguém me olhando meio cruzado. Será que a pessoa estava falando mal de mim? Será que alguém estava tentando fazer algo comigo? E a gente começa a criar um caminhão de coisas. E aí a gente entra novamente no quesito da ansiedade. A nossa mente tem que estar guardada e revestida da palavra de Deus, para que a gente possa saber discernir o que é pensamento de coisas que vêm de Deus, de coisas que vêm do Espírito Santo e de coisas que não vêm do Espírito Santo, para que a gente consiga discernir o que é natural daquilo que é espiritual. Por isso é fundamental sermos firmes, constantes, e isso vai nos levar a ser abundantes. A abundância vai nos levar novamente ao caso da frutificação. Quanto mais firmes e constantes na palavra de Deus, mais nós iremos frutificar para a obra, mais nós iremos dar frutos. E toda essa completude, dar frutos para Deus, não que isso vai nos tornar mais salvos, nós somos salvos pela graça, nós nunca seremos mais ou menos salvos, mais ou menos amados por Deus, nós cooperamos
com a obra e com o chamado que Ele nos deu. Quanto mais maduros na fé nós estamos, mais eficientes em nosso trabalho nós somos, mais zelosos pela nossa aliança com Deus nós somos, mais correspondentes a tudo que nos foi entregue nós nos tornamos. Nós deixamos de ter uma mentalidade de servo, de querer fazer, meu Deus, eu preciso fazer para Deus, isso é importante, mas o viver por fazer em si não é nada. O fundamental para nós é mudarmos a nossa mentalidade de servo, ter uma mentalidade de servo, e aqui o servo quase uma mentalidade de escravo, né? Eu trabalho para Deus para ter um ganho. Você trabalha porque você quer ter alguma coisa. É uma barganha com Deus. Por isso que essa mentalidade de servilismo é algo muito perigoso. E nós temos que mudar a nossa mentalidade para termos uma mentalidade de mordomismo. Nós temos que entender que nós temos incumbências nessa vida. Deus nos confiou coisas. A nossa casa, o nosso salário, a nossa família, o nosso trabalho, os ministérios que nós trabalhamos, os nossos estudos, o nosso entendimento, o nosso conhecimento, os nossos tratos, as pessoas que nós lidamos. Todas as coisas na nossa vida são incumbências entregas por Deus. E Deus vai nos cobrar de todas essas coisas. Por que você não teve contato com fulano? Por que você não falou de mim para aquelas pessoas naquele dia? Por que eu te dei tantas oportunidades de evangelizar e você não evangelizou? Por que você não demonstrava que a sua vida era uma vida que você tinha a minha em sua vida? Você me escondia. Você queria ter um Deus secreto. Não era um Deus particular, era um Deus, um Deus pessoal, né? Era um Deus secreto, só no íntimo, né? Só dentro do quarto que ele era filho. Fora ele vestia uma máscara para que a sociedade não julgasse ele. Nós somos servos de Cristo, nós somos filhos, nós somos mordomos de Deus. Nós temos responsabilidade com tudo que nos foi confiado. E Deus irá nos cobrar. A parábola do Senhor que vai para a sua viagem e deixa os talentos fala exatamente sobre isso. A um o Senhor deu 5 talentos, a outro deu 2 e a um deu 1 talento. O que deu 5 dobrou os talentos e o Senhor se agradou dele. O que deu 2, ele dobrou os talentos e o Senhor se agradou dele. Mas o que teve apenas 1 talento, ele enterrou com medo de seu Senhor. E o Senhor vai falar: você não sabe que eu colho até mesmo onde eu não planto? Eu falei assim: eu te dei o talento. Eu falei assim: no mínimo você tinha que ter deixado com os banqueiros, porque aí eles iam me dar os juros quando eu voltasse. Eu falei assim: agora eu vou tirar o seu talento, eu vou dar ao que já tem, e você vai ser levado, eu falei assim, para ser torturado. Não cumprir com os nossos talentos, não cumprir com aquilo que Cristo nos deu, é não cumprir com a fidelidade que Ele nos confiou. Deus confiou a nós talentos, pessoas, momentos, condições. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. A lei do Atalaia, ela vai ser descrita pelo profeta Ezequiel no capítulo 33. A lei do Atalaia, ela funciona da seguinte forma. O Atalaia, ele era um vigia, que ele ficava na torre como um sentinela. E se ele visse perigo, ele deveria alertar todos os trabalhadores que estavam do lado de fora da fortaleza. Se ele não alertasse, vendo o perigo, essas pessoas morrendo sem serem alertadas, o sangue delas seria cobrado do Atalaia. Mas se ele alertasse e as pessoas não dessem ouvidos, o sangue seria jogado sobre elas mesmas, porque elas não deram atenção ao aviso da Atalaia. E isso é colocado sobre nós da mesma forma como o alerta ao pecado. Tanto para nós, mas principalmente, o caso do Atalaia é sobre o olhar da comunidade. Se nós vemos o nosso irmão pecar, tropeçar, falhar, ser frágil na fé, e nós não lhe damos nenhuma correção, nós não o instruímos, nós não indicamos o erro, o caminho errado que ele está andando, se ele morrer em seu pecado, nós tendo visto
o erro, o sangue dele vai ser cobrado de nós. Agora, se nós alertamos o irmão e ele não dá crédito à nossa palavra e continua no seu erro e perece, morre no seu erro, no seu pecado, o sangue é sobre ele mesmo. Isso nos dá senso de completude, de comunidade. Porque no céu nós não vamos viver sozinhos, nós vamos viver em uma comunidade, a comunidade dos santos, a comunidade daqueles que triunfaram sobre essa vida através do poder de Cristo. Que nós verdadeiramente possamos estar entendendo que nós temos que fortalecer a nossa vida e que nós temos que fortalecer o corpo. Aqueles que já alcançaram maturidade, cabem a eles ajudar os mais fracos na fé a estarem também amadurecendo. E aqueles que estão fracos na fé, perseverança, constância, para que vocês alcancem abundância na fé. Frutifiquem todos os dias. Amém? Vamos estar orando? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, Pai. Que verdadeiramente, assim como diz a Tua palavra, que nós possamos, Senhor, estar buscando cada dia mais firmeza em Ti, Pai. Constância, Senhor, em nosso relacionamento, na Tua palavra, em oração, para que possamos, Senhor, verdadeiramente estar tendo uma vida abundante em Ti. É impossível, Pai, nós abundarmos se não vier de Ti. E para que isso venha a estar florescendo e frutificando em nós, é fundamental estarmos ligados em Ti, que é a videira, porque a vida vem de Ti. A vida não vem pelo muito fazer, não vem pelo muito estudar, não vem pelo muito orar. A vida vem de estarmos apegados e enraizados em Ti. Que o Senhor venha estar nos fortalecendo. Guia-nos em todas as coisas, Pai. Nos dê o discernimento de o que fazer e o que não fazer, como falar com o próximo, como ajudar, como sermos, Senhor, ministros sobre a vida de outros. Nos dê, Senhor, momento, nos dê sabedoria, nos dê, Senhor, o Teu direcionamento em todas as coisas. Nos conduza, Senhor, nesse dia. É isso que eu peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado, meu irmão e minha irmã. Que o Senhor te guie e te conduza em todas as coisas. Que o Espírito Santo venha estar te guiando no momento certo de falar, no momento certo de guardar a sua fala, de procurar, de induzir, de usar os seus dons, usar os seus talentos e ser um canal de Deus por onde você for. Que você seja, nesse dia e em todos os dias de sua vida, um discípulo de Cristo. Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado.